Nem sequer teremos que correr os riscos da aventura sozinhos, pois os heróis de todos os tempos nos precederam. O labirinto é totalmente conhecido. Joseph Campbell, o herói de 1000 faces. Os heróis mitológicos servem como guias para todos nós. Não é à toa que a psicanálise bebe incansavelmente nos mitos antigos. Parece que toda a essência humana já tinha sido descrita lá. Até hoje, a jornada dos heróis nos fascina e nos inspira, e está presente em diversas áreas, desde estratégias de marketing até o nosso próprio desenvolvimento pessoal. O lado negativo disso é que vivemos muitas vezes esperando que algum herói apareça e salve o dia, em vez de agarrarmos o destino com nossas próprias mãos. Mas os mitos não são fatos, e nenhum herói vai aparecer para nos salvar. Nós devemos nos inspirar neles para que cada um de nós seja o herói da própria jornada. Mas Alex, por que você está falando isso? Bom, o negócio é o seguinte, por mais incríveis que sejam, Odisseu ou Gilgamesh podem parecer distantes demais para a maior parte das pessoas. E o interessante é que a cultura pop mantém sempre viva e renovada a importância do herói mítico nos filmes e histórias em quadrinhos. Claro que você não deve simplesmente trocar as grandes lendas da humanidade pelos produtos da cultura pop, mas pode, sem dúvida, aproveitar todas essas obras sem preconceitos. Por isso, no Super Leituras de hoje, vou falar sobre a construção de um dos maiores heróis modernos, o Batman. Alguns personagens extrapolam os contornos de sua figura e se tornam mitos. São identificados com uma ideia maior que define suas características, independentemente de serem algumas vezes apresentados de formas diferentes e mesmo sofrerem algumas alterações conceituais. O Homem-Morcego, assim como praticamente todo super-herói, já passou por diversas atualizações, com a intenção de reavivar a popularidade ou simplesmente dar uma roupagem mais adequada ao seu tempo. Mas, sem dúvida, a atualização mais significativa foi a promovida ao longo das décadas de 70 e 80 por duas figuras seminais, Frank Miller e Dennis O'Neil. Existem mudanças no personagem que são pura jogada comercial, muitas vezes sem sentido e que não duram quase nada, e logo ele volta a ser o que era antes. Mas em alguns casos, as transformações editoriais são extremamente necessárias, e a liberdade de criação, aliada ao respeito pela concepção original, parece ser um quesito fundamental para o seu sucesso. Achou contraditório? Mas não é não. Olha só. Durante os coloridos anos 60, em que Batman ganhou enorme popularidade através daquela famosa série de TV, os quadrinhos seguiram essa tendência cômica e espalhafatosa, descaracterizando completamente o personagem e sofrendo uma consequente queda nas vendas após o encerramento da série. Foi aí que o escritor Dennis O'Neil e o desenhista Neal Adams resgataram o personagem, estabelecendo alguns dos principais parâmetros do herói. E olha só o que disse O'Neil. Minha brilhante ideia foi simplesmente levá-lo de volta ao ponto em que começara. Eu fui à biblioteca da DC e li algumas das histórias iniciais. Eu tentei captar o sentido do que Kane e Finger estavam procurando. Com o benefício de 20 anos de sofisticação das técnicas de storytelling e 20 anos aprendendo com nossos predecessores, Neal Adams e eu fizemos a história The Secret of the Waiting Graves. Então, em 1969, Dennis O'Neil se tornaria uma espécie de escritor oficial das histórias de Batman. Isso foi uma novidade que virou uma tendência muito comum até hoje. E isso foi muito bom, porque ajudou a manter a continuidade das tramas e a solidificar algumas características do personagem, que eram consideradas fundamentais para o autor, que entendia assim o Homem-Morcego. A história básica é que ele é um solitário obcecado, nem louco nem psicótico. Batman sabe quem ele é e o que o move, e escolhe não lutar contra isso. Ele permite que sua obsessão seja o sentido da sua vida, porque ele não consegue pensar em nada melhor que isso. Mas ele não é, nem por um segundo, ignorante sobre o porquê de fazer o que faz
ou sobre o quanto isso não é saudável. Por isso, tive que editar os escritores que apresentavam o Batman matando alguém. Eu acho que isso não é algo que ele faça. O trauma que o fez Batman tem a ver com uma eliminação arbitrária da vida. Esse mesmo trauma que o fez ir à caça de criminosos o impedirá de tomar a vida de alguém. Ainda sob esse novo olhar, o personagem voltaria a seus tons mais sombrios e misteriosos. Suas habilidades de detetive, tão caras ao personagem em sua origem, seriam também retomadas. E por fim, sua psicologia passaria a ser bastante explorada a ponto de ficar definido que Batman é a pessoa real e Bruce Wayne o alter ego. Características que durante os anos seguintes seriam fielmente seguidas, já que O'Neill estava encarregado de editar os escritores. Somente em 1986 ocorreria uma caracterização tão potente como esta, quando nas mãos de Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas passa a fazer verdadeiramente jus a essa alcunha, contudo, sem desrespeitar o trabalho de recuperação da essência feito por O'Neill. Muito pelo contrário. O'Neill disse: "Eu penso no Batman de Frank Miller e no meu como a mesma pessoa. Acho que Frank possa ter levado o conceito mais adiante que eu, mas estávamos ambos trabalhando com o mesmo material." De fato, em 1986, Frank Miller levou o Batman, sua obsessão e sua complexa psicologia às últimas consequências na graphic novel Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que nos apresenta um futuro possível, onde o personagem retoma suas atividades de vigilante após uma década de afastamento. E esse Batman do futuro foi tão impactante e bem construído que serviria de base para o personagem original. É como se a partir daquele momento o Homem-Morcego passasse a ser apresentado como alguém que dentro de alguns anos pudesse realmente se tornar o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Logicamente, isso não quer dizer que toda a história do Batman traria em seu cerne as questões levantadas por Miller. Afinal, elas têm contas a acertar com o mercado. Mas a ideia de quem é o Batman passa inevitavelmente pelo que foi construído na graphic novel de 1986. No ano seguinte, Dennis O'Neil já colocou Miller para recontar a origem do personagem no arco de histórias Ano 1. Outras contribuições foram decisivas para a consolidação do universo do morcego, como Morte em Família e A Piada Mortal, todas à sua maneira reforçando o que foi estabelecido por O'Neil e Miller. E é aí que, mais que um personagem, o Batman se torna um mito. Para O'Neil, ele é o equivalente pós-moderno de uma figura folclórico-mitológica, em que, apesar das mudanças que possam vir a ocorrer, uma ideia central sempre permanece. Quando Frank Miller foi perguntado se o sucesso de Batman nos anos 80 não se deveria, em partes, a uma busca frenética por heróis, em referência ao trabalho de Joseph Campbell sobre o mito do herói, ele respondeu: "Toda vez que um herói é feito razoavelmente bem, há uma tremenda resposta popular. A arte moderna e a literatura têm diminuído tanto a ideia do herói, ao menos até alguns anos atrás, que havia uma necessidade urgente." Felizmente, essa necessidade foi atendida. A complexidade com a qual o Cavaleiro das Trevas foi construído até aqui, sobre a base sólida erguida por O'Neil e Miller, possibilitará que as nuances do personagem sejam exploradas a fundo, trabalhando de forma a polir o mito já forjado em nosso imaginário. E se você quiser que a gente amplie o repertório dos nossos vídeos e traga mais material relacionado à cultura pop, basta escrever Batman nos comentários que a gente vai entender o recado. Infelizmente, a obra que utilizei como fonte para esse texto não está disponível na nossa livraria, já que não existe versão em português. Mas vou deixar aqui embaixo na descrição um link para outra obra sobre as origens do Batman, em português, e uma para a obra que usei de referência em inglês mesmo, que está disponível na Amazon. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima!